Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje vou falar. É um livro ilustrado, na verdade, pequeníssimo. Sei lá, acho que deve ter umas 10 páginas. E são 2 histórias. Tá? A que eu vou trabalhar é essa aqui. O luto é um lugar que não se vê. Se você girar, tem o novo sempre vem, que é outra. Na verdade, esse aqui é mais um documentário do que uma história. Essa aqui também não é uma história, tá? Vamos colocar como uns dizeres aí, algumas colocações sobre o luto. Mas, bom, deixa eu situar certinho vocês, tá? O luto é um lugar que não se vê, é de Gabriela Gulick, tá? O novo sempre vem é da Carol Ito. Eu só vou dar uma contextualizada, tá? Para vocês terem uma ideia do que seja isso aqui. É da Carol Ito, que é uma quadrinista e jornalista, tá? Contendo um breve... Deixa eu ver aqui, ó. Essa é a Carol Ito. Essa fotografia aqui, ó, dela, aqui em cima, desse quadrinho bem pequenininho, é ela. É uma quadrinista e jornalista contendo um breve depoimento de Vanick, a filha mais nova do cantor Belchior, tá? Ela fala algumas coisinhas do pai, mas aqui ela faz um depoimento que ela está se preparando para o primeiro disco totalmente dedicado à obra de Belchior. E é mais ou menos isso o quadrinho, tá? Eu acho que é mais uma informação, quadrinho informativo, tá? O que eu vou trabalhar é essa história, tá? Bom, contextualizando ela, já que ela é tão pequenininha, né? Lendo este quadrinho, tá? Me veio na memória, foi assim, sabe quando parece que é um gancho, que você lê e alguma coisa abre? Me veio na memória, ou na lembrança, né? A minha incompreensão sobre um costume, que é a presença em funeral, muito exercitado, principalmente pela família do meu pai, juntamente com a necessidade de explorar tal incompreensão. Então, assim, sabe quando você lê e tem um resgate de uma lembrança dessa minha incompreensão da constante presença deles em funerais, e que eu nunca compreendi muito isso. Então, lendo, eu vou ter é como se eu achasse uma resposta, mas isso é pro final, tá? Bom, a família do meu pai, tá? Uma família numerosa, ao todo 13 irmãos. E ao longo da vida, eu percebi que eles davam muito mais importância a funerais do que a festas. Meus pais davam um valor muito grande a se despedir dos entes queridos, a ter o corpo para se despedir e um lugar para enterrar. Me lembro que de pequena não viajávamos para quase lugar nenhum, mas frequentemente nos dias de finados se dispunham a ir visitar cemitérios onde seus entes estavam enterrados. Minha mãe e meu irmão morreram muito cedo. Apenas o meu pai viveu longos anos, até os 73 anos. E mesmo nas mortes precoces da minha mãe e do meu irmão, eu não entendia a importância de se velar um corpo, enterrar e depois visitar esse corpo. Raramente eu vou visitar os meus familiares no cemitério, pois eu não vejo sentido em ir a um lugar onde eu não tenho nenhum referencial deles. A minha forma de os visitar são pelas lembranças de convivência que guardo na memória e de alguns objetos que sei que eram importantes para eles. Mas acredito ser importante respeitar as opiniões contrárias às minhas
no que diz respeito à forma de se despedir dos entes queridos. Por isso, eu resolvi expor algumas ideias da autora sobre a questão do luto, complementando com 2 outros livros, já que ele é um quadrinho, é um livro ilustrado, na verdade, né? Muito petitico. Eu tenho esses 2 outros aqui, que são Para Toda a Eternidade, da Caitlin Doggett, da editora Darkside, e esse, Confissões de Crematório, da mesma autora, da Caitlin Doggett, da editora Darkside. Então eu vou fazer um entrelaçamento entre o quadrinho e alguns dizeres destes livros, tá? Este aqui, ele contém praticamente, ela é uma agente funerária, tá? Essa Caitlin Doggett, ela é uma agente funerária e ela vai colocar aqui, praticamente no globo, né, ou em algumas tradições, o enterrar, o processo do luto, do enterrar, do lidar com o corpo. Então ela coloca aqui do México, de várias daqui vocês podem ver, né, mas é de vários países onde os costumes assim são os mais diferentes possíveis. E aqui ela coloca a experiência dela em crematórios, já que ela é uma agente funerária. Tá? Assim, bem curto e sucinto, mas é a realidade desses 2 livros, tá? Bom, algumas vezes as pessoas podem me achar mórbida por estar sempre lendo, né, e escrevendo assuntos relacionados à morte. Mas a mim não afeta em nada. Me sinto bem sem qualquer incômodo com abordar de um assunto e tudo que rodeia. Não quer dizer que quando chegar a minha hora eu vou estar tão sóbria assim, né? Vai ser uma incógnita. Espero descobrir, demorar para descobrir, né? Bom, então já falei para vocês, a forma de apresentar estes 3 livros é fazendo um entrelaçamento entre os dizeres dos 3, tá? Vamos lá. Eu vou primeiro iniciar com a HQ. Só que eu vou precisar, gente, do meu óculos. Deixa eu ver aqui. Eu vou precisar. Eu não sei onde eu coloquei ele. Só uma pausa. Voltei com o óculos, senão não consigo ler nada. Bom, as primeiras falas do quadrinho, tá? Ela coloca assim, deixa eu ver se isso. Na definição do dicionário, cemitério é o terreno delimitado em que se enterram ou depositam os mortos. Dicionário são limitações muito pequenas para pesares tão grandes. Do amor, coração, saudade, as palavras inscritas em pedras se repetem na tentativa de resumir a ausência de uma vida inteira em uma lápide. Imagens. Tá? Bom, essa frase, ela me reverbera em pensar que um lugar limitado não pode abarcar todo o significado de uma vida, todas as experiências as quais vivenciou, todos os rastros que deixou, todas as lembranças que ficaram. Talvez por isso eu não consiga identificar o cemitério como um lugar para me conectar com a vida de alguém que se foi. As minhas conexões, sejam elas dentro de um contexto de lembranças, sejam elas no meu cotidiano, da minha família, que é mãe, irmão e pai, é natural e constante no desenrolar dos fatos e dos acontecimentos do dia a dia. Todas as conexões são em decorrência, muitas vezes, de situações similares que me lembram deles. Minha mãe? É muito quando eu me observo desorganizada,
um fator ao qual ela me chamava muito a minha atenção. Bem como com a minha implicância de limpeza exagerada na cozinha. Minha mãe era extremamente obsessiva em limpeza. Eu peguei um pouquinho disso dela, principalmente na cozinha. Toda vez que me olho no espelho, eu percebo que quanto mais o tempo passa, mais eu tenho a impressão de que eu fico parecida com ela. Com o meu irmão, sempre que me lembro como adorava assistir desenho, coisas que eu amo. O cabelo, que eu sempre tive cabelo comprido, e quando ele puxava, pois sempre estava preso num rabinho de cavalo, e pelas broncas e surras que ambos tomávamos. Ele porque puxava, eu porque gritava. Com o meu pai, pelos momentos em que vi sorrindo, que não era muito comum, e pelas nossas conversas, pois éramos muito unidos. Tudo isso e muito mais está dentro de mim, e não tenho como um lugar a qual eu não tenho referência nenhuma intimidade de proximidade possa me trazer alento. Voltando a HQ. E o que ela coloca. A gente tende a pensar no cemitério como um sinônimo de morte, mas ele tem a vida. Cada pessoa que está ali tem uma história. Cada pessoa ali construiu algo, participou da vida de outras. É como aquele enredo da Mangueira, a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar. Eu concordo que é um local que referencia a vida, pois todos que lá estão tiveram um dia uma vida, uma história, seja o tempo que foi que passou nesse plano. Vida longa, vida curta, alegre, triste, familiar, solitária. Poderia citar tantas outras vidas infinitamente. Apesar das minhas ressalvas quanto ao cemitério, tenho plena consciência da importância de te respeitar tanto a forma de despedida quanto o estabelecimento da conexão dos entes que se foram. Para mim, o elo de conexão com a pessoa é o que ficaram nas minhas lembranças. E essas eu as carrego por todo canto, aonde quer que eu esteja ou vá. Eu peguei só um trechozinho que eu achei interessante, tá? Só para enriquecer um pouquinho do dicionário dos símbolos do Jean Chevalier. O que é túmulo? Como um monte de proporção pequena ou elevando-se em direção ao céu. Como uma pirâmide, o túmulo lembra o simbolismo da montanha. Cada túmulo é uma réplica modesta dos montes sagrados, reservatórios de vida. Afirma a perenidade da vida através das suas transformações. Tá? Só para dar uma enriquecidinha. Bom, o que eu entendo é que o velar a vida na morte é uma necessidade intrínseca ao ser humano. Desde os primórdios se constata tais rituais nas suas mais diferentes formas e significados, que contém neste livrinho aqui. Uma constatação verídica quando lemos todos os diferentes rituais funerários em todo o planeta. Por exemplo, descritos no livro Para Toda Eternidade, ficando a mensagem da importância da despedida para tornar o mais real possível a morte. Na HQ. E eu vou falar em relação a isso, tá? Na nossa procura por eternizar quem já não está mais aqui, buscamos representações tangíveis que formem uma ponte entre esse sentimento que não tem para onde ir e a figura que esperamos manter presente. Lápides, estátuas, floreios e enfeites fazem parte do processo de luto. Os motivos decorativos e as estatuárias são uma das maneiras de demonstrar o amor pelo falecido. Essa manifestação ajuda no processo de elaboração do luto. Atualmente existe uma cultura que camufla a dor, o sofrimento,
da perda e isto é muito ruim. Temos que vivenciar a alegria ao nascer um filho, ao casar e ao momento da tristeza, ao perder um ente querido. Tá? Vamos lá, na HQ. Vivenciar e identificar sentimentos talvez seja a principal fonte daquilo que temos como experiência humana. Cemitérios são um lugar de simbologia, não necessariamente de ritos religiosos. Língua universal e sem tradução, o luto transpassa definições. É o sentir falta em suas diferentes manifestações. E para completar esse tema de luto, eu vou apresentar alguns dizeres que podem gerar reflexões sobre morte e despedida. E aí eu vou começar com Para Toda a Eternidade, tá? Da Kathleen Doug. Só que eu vou ler essas frases, esses dizeres, não é dela, é da Gisele Adisse, que é quem faz a introdução. E ela coloca por lutos saudáveis. E ela coloca, eu vou pegar só uns trechinhos, tá, pessoal? Na verdade, pouco importa que o nome as cerimônias de despedida tenham, desde que elas sejam carregadas de significado e sirvam do ponto de partida para lutos mais saudáveis. Em geral, as pessoas detestam os funerais e faz sentido que seja assim num tempo em que a morte e a tristeza perderam o direito de existir. Em nossa época, o luto é um constrangimento, tanto para quem o vive quanto para quem convive com o enlutado. Como é para vocês participarem de cerimônias de despedida? Tem significado para vocês? Sabem qual o significado é esse? Ainda segundo a mesma autora, tá? Por conta desses anos de experiência com famílias que passaram por uma perda, o quanto um ritual bem realizado ajuda a encaminhar experiências do luto em direção positiva e transformadora. Concordam com a autora ou pensam diferente? Que aqui, ó, um ritual bem realizado ajuda a encaminhar a experiência do luto. Vocês concordam com isso? Vocês já tiveram a experiência de passar por um ritual com o corpo, eu falo, né? E mesmo depois? As cerimônias materializam a morte aos olhos de quem fica. Ver e estar com o corpo falecido ajuda no processo de elaboração e reforça o sentimento de pertencimento social. É hora de receber apoio, acolhimento e solidariedade. No momento de perda de entes queridos, o que prefere? Estar só ou acompanhado? Lidar com o corpo do falecido é uma possibilidade ou não? Acreditam que ajudaria de alguma forma? Aqui começa a vislumbrar um certo sentido para mim da resposta. Ver e estar com o corpo do falecido ajuda no processo de elaboração e reforça o sentimento de pertencimento social. É a hora de receber apoio, acolhimento e solidariedade. Lembra da família do meu pai? Pessoas que de alguma forma sentiram que no momento da morte era um momento de acolhimento, de solidariedade, mais do que em festas. Começa a se vislumbrar uma certa compreensão da minha parte em relação ao costume deles. A autora continua: para lidar com a morte é preciso estar lá, vestir o falecido, ornamentar a sala, carregar o caixão, ler um texto, acender uma vela, seja o que for. A participação da família e dos amigos é importante no processo de adeus, porque após o funeral pode não haver outra maneira de experimentar a dor de forma tão coletiva. O funeral é um evento de cura e parte de sua força vem da presença da família e dos amigos, o sentimento que fica de pertencimento. Responde mais ainda.
O funeral e os seus símbolos assumem o papel das palavras que não saem, dos sentimentos que não conseguimos traduzir. O significado social é talvez um dos principais motivos de se realizar um funeral. Desses rituais citados acima, quais você sente que pode participar? Ou já participou alguma vez? Como foi e o que ficou? O luto. O luto não é sinônimo de dor, é justamente a expressão da dor. Desde sempre, é isso que nós seres humanos fazemos. Damos sentido às coisas através da linguagem. Por isso é tão importante que o luto tenha espaço para acontecer. Como que é o processo de lutos com vocês? Volto no meu depoimento. Quando meu pai morreu com 72 anos de idade, eu pensei que estava preparada, pois foi aos poucos perdendo a saúde em decorrência de um coração grande, porque ele foi picado pelo bicho barbeiro. Foi de repente, mas erroneamente eu não estava. O desenrolar de suas coisas foi ao longo. Mas não foi de repente, mas erroneamente eu não estava. Eu pensei que estava preparada, mas não estava. O desenrolar das suas coisas foi um pouco longo e tenso. Durou mais ou menos de 2 a 3 anos para serem definitivamente concluídos. A pessoa deixa um monte de coisa que fica para trás, né? E por mais de 3 anos eu fiquei enclausurada no meu luto. Me afastei de tudo, de todos, convivendo apenas com meu marido, esporadicamente com a família dele e com a minha cachorrinha Nina. Ao todo eu fiquei mais ou menos 6 anos sem querer me envolver novamente com pessoas e a minha profissão. Eu passei todo esse tempo assistindo filmes, montando aqueles quebra-cabeças gigantes e cuidando da vida no seu dia a dia. Eu jamais vou poder recuperar esse tempo inócuo na minha vida. Hoje o que eu faço é me manter mais lúcida o possível com a retomada do envolvimento com a psicologia e mais recentemente com as resenhas psicológicas das histórias, para não correr o risco novamente de me perder em dores com perdas. Eu pensei que estava preparada, mas eu fiquei 6 anos praticamente isolada do mundo. Não é? Agora é correr atrás do tempo, né? E ela continua. Para o homem branco ocidental, certas coisas podem ser mórbidas ou bizarras. Tocar um corpo morto, dormir ao lado de um corpo mumificado. Pessoal, me desculpe o barulho, mas não tem como, tá? Festejar o retorno dos que partiram. Mas são rituais potentes e fundamentais para sociedades que estabelecem uma relação mais equilibrada com a morte e, consequentemente, uma transformação positiva após a perda. O que pode ser indigesto e desrespeitoso nas sociedades em que a morte é vista como um tabu, em algumas culturas evidencia a importância de valores fundamentais de um funeral, como um lugar de segurança, cerimônias, símbolos, significado social. Já pensaram alguma vez? Vou ler, antes de dar continuidade. Aqui. Ela coloca: o cemitério é um lugar por excelência das relações humanas, né? Tanto na sua materialidade como na sua imaterialidade. A gente vai encontrar ali desde uma simbologia mais religiosa sobre essa perca, como também outras referências mais individuais. Há alguns momentos em que a gente percebe muito da personalização que foi feita direcionada à trajetória daquela pessoa. Uma passagem bíblica, alguma referência religiosa ou simplesmente uma manifestação de saudade. Partindo dos pressupostos que você me ouve, né, vocês que me ouvem, quando morrer, vocês já pensaram que vocês gostariam, se é que vocês gostariam de ser enterrados, né? Que vocês gostariam de ter na lápide de vocês? Acha muito mórbido isso? Eu não acho não. Se eu optasse por ser enterrada, eu pensaria nisso, mas eu não vou ser enterrada, eu vou ser
cremada e as minhas cinzas jogadas num lugar lindo. Mas você que dá importância a ter um local, poderia pensar, né? Ou ao longo da vida pensar também, né? Pode ser muito cedo. Mas é importante, acredito eu. Agora sim são as palavras da autora, tá? Sobre tabu. Um dos principais questionamentos em relação ao meu trabalho foi sempre por que minha cultura é tão fresca em relação à morte. Por que nos recusamos a ter essas conversas nas quais perguntamos para as nossas famílias e amigos o que eles querem que seja feito com seus corpos quando morrerem? Evitar o assunto como fazemos é autodestrutivo. Ao fugir da conversa sobre nosso inevitável fim, nós colocamos nossos recursos financeiros e nossa capacidade de processar o luto em risco. O que pensam sobre esses dizeres da autora? Concordam? Não? Discordam? Autora: eu passei a acreditar que os méritos de um costume relacionado à morte não são baseados em matemática, mas em emoções, numa crença na nobreza única da própria cultura das pessoas. Isso quer dizer que consideramos os rituais da morte selvagens apenas quando eles não são como os nossos. Esses dizeres me fizeram lembrar que anos atrás, quando trabalhava com a psicologia, tanto na instituição como no consultório, eu vi, não sei em que lugar, uma revista, fotos de pessoas mortas. Houve uma época que se tirava fotos de pessoas mortas. Até eu estava vendo esses dias, revendo, né? Porque eu amo essa série Penny Dreadful. Gente, eu amo essa série, eu já, sei lá, não sei quantas vezes eu já vi. E tem uma parte, acho que no 3º capítulo, que na parte oeste lá dos Estados Unidos, e um monte de gente morreu, e eles estavam tirando fotos, e eu me lembrei disso. Só que na época a minha mentora falou que era muito mórbido isso, ninguém ia querer, eu ia fazer um projeto sobre isso, né, o que levava as pessoas a tirarem fotos das pessoas mortas. E ela falou, ai Ana, é muito mórbido isso, a pessoa não vai gostar, tal. Acabou tirando da minha mente. Enfim, foi um episódio, né. A autora: em quase qualquer local e em qualquer cidade, gente, eu achei isso aqui muito, mas muito legal. Em quase qualquer local, em quase qualquer cidade grande da Terra, é provável que você esteja sobre milhares de corpos. Esses corpos representam uma história que existe, muitas vezes desconhecida, embaixo dos nossos pés. Enquanto uma nova estação de Crossrail estava sendo construída em Londres em 2015, 3.500 corpos foram escavados de um cemitério dos séculos XVI e XVII, embaixo de Liverpool Street, inclusive uma cova coletiva da Grande Peste Negra de 1665. Para queimar corpos, nós queimamos combustíveis fósseis, que levam esse nome porque são feitos de organismos mortos decompostos. Somos feitos de organismos. Plantas crescem a partir da matéria decomposta de antigas plantas. As páginas deste livro são feitas de polpa de madeira de uma árvore derrubada no ápice da sua vida. Tudo que nos cerca vem da morte. Todas as partes de todas as cidades, de todas as partes de todas as pessoas. Não é interessante isso? Eu achei fantástico. E aí eu pensei, já pensaram nisso? Tudo que nos cerca vem da morte. Todas as partes de todas as cidades, de todas as partes de todas as pessoas. E aí eu fiz uma conexão. Se pararmos para pensar nesse contexto, a nossa vida é lastreada e mantida sobre a morte. A primeira morte ao qual é lastreada a nossa vida é a morte de milhões de espermatozoides. Quando apenas quando consegue, penetrar o óvulo e tem a chance de gerar uma vida. O restante são descartados, são eliminados. Então, nossa plataforma de vida começa com a morte. Milhões de espermatozoides.
Eu acho fascinante pensar sobre isso. Por isso eu não tenho medo nenhum de falar sobre a morte. É claro que eu não quero morrer, mas não tenho medo de falar sobre ela. Outra coisa, proteger o espaço para o moribundo, e aqui fecha a minha compreensão dos costumes dos meus familiares. Proteger o espaço para o moribundo e sua família. Proteger o espaço é criar um anel de segurança em torno da família e dos amigos do morto, oferecendo um lugar onde possam passar pelo luto de forma aberta e sincera, sem medo de serem julgados. E eram funerais, vamos dizer assim, ninguém ficava chorando, as pessoas conversavam, dialogavam, falavam sobre a experiência com o morto. Não era uma festa, mas era um aconchego, entende? Eles se uniam na dor, e aquela dor se tornava coletiva. Aí é o meu entendimento. Como eu disse no início dessa resenha, a minha incompreensão sobre os meus familiares paternos, das mais valor a funerais do que a festas, talvez tenha esse significado para eles. Talvez criou-se uma crença que diante da morte de seus entes queridos era o momento mais propício para referendar a sua importância, para expressar as suas dores e compartilhar a perda com todos. Se dilui a dor, se compartilha a vida na morte. E o meu pai sempre contava que não existia trocas afetivas dos seus pais com os filhos. A minha avó, a mãe deles, sempre grávida, 13 filhos. O pai trabalhava para o sustento precário da família, uma família de baixa renda. E com o passar do tempo, eram os irmãos mais velhos que cuidavam dos irmãos mais novos. Eu acho que tudo isso, essa falta de cuidado, pôde gerar neles essa coisa do medo da sobrevivência, do abrigo, entende? Dessa necessidade deles estarem juntos nas tormentas, porque era a união deles, que era a forma deles superarem tanta insegurança, tanto medo, tanta desproteção. Porque os pais davam o mínimo da sobrevivência. Não porque não queriam, mas porque não tinham condições psicológicas e materiais. Entende? O que pode ter incluído que todos eles medos e inseguranças, sendo a morte uma sombra que os acompanhava por todo o tempo. O que pode ter incumbido a todos eles medos e inseguranças, o que me faz entender o possível porquê deles estarem juntos na dor da perda, mais do que nas festas, porque era uma realidade deles. Eles estiveram muito mais juntos na dor do que no amor. E eles carregaram isso para a vida deles, como um ritual para eles. O que fica nessa experiência de leitura é o entendimento de que o que experienciamos em nossas famílias nunca são esquecidas. Elas apenas adormecem e acordam quando a experiência sugere. Principalmente as que de alguma forma permaneceram na incompreensão, principalmente nas que tiveram relação com um instinto de sobrevivência. É como eles sobreviveram, na união da dor. E que eram despertadas toda vez que um morria. Se uniam na dor e um dava força para o outro, para a morte ser ressignificada, a morte de quem foi.
e com o tempo a morte de cada um, não é? Não é? A literatura, um livrinho, como que pode fazer diferença na nossa vida? E vocês podem se perguntar se existem experiências familiares que de alguma forma ficaram na incompreensão de vocês e que podem ser reavaliadas. Mas eu não acabei. Ainda tem mais um trechinho, tá? Eu vou falar só umas coisinhas sobre esse aqui, tá? A experiência, a Confissões no Crematório. Aí a autora coloca: todas as culturas têm valores de morte, e esses valores são transmitidos de forma de histórias e mitos, contados para as crianças antes delas terem idade suficiente para guardar lembranças. As crenças às quais as crianças crescem dão a elas uma base para que suas vidas façam sentido, para que elas as controlem. Essa necessidade de significado é o motivo pelo qual alguns acreditarem em um sistema intrincado de vida após a morte, de outros acreditarem que sacrificar um determinado animal em um determinado dia leva a colheitas saudáveis, e por aí vai. Existe alguma crença em vocês após a morte? Um ritual que simboliza o trajeto alma ou espírito para um destino? Fechando. Isso também para mim foi perfeito. Casou comigo essa ideia. Para mim, a autora, tá? A boa morte inclui estar preparada para morrer, com minhas coisas em ordem, os recados bons e ruins que precisam ser entregues. A boa morte quer dizer morrer enquanto a minha mente ainda está lúcida e ciente. É tudo que eu quero. Também significa morrer sem ter que enfrentar grandes quantidades de sofrimento e de dor. Quem que não quer, né? A boa morte quer dizer aceitar a morte como inevitável e não lutar contra ela quando chegar e não ficar fazendo peripécias que não levam a nada. E só perduram o sofrimento. Muito pessoal isso, tá? Como diz Carl Jung, não me ajuda em nada a saber o que eu acho sobre a morte. O nosso relacionamento com a mortalidade é individual. O que eu penso, o que eu quero para minha morte, é muita arrogância, né? O que eu quero para minha morte é essa: as coisas estejam todas sanadas, tudo que eu quiser ter falado para as pessoas eu falei, as minhas coisas arrumadas, eu estar lúcida, eu poder escolher. E que ninguém possa sustentar a minha vida, uma vida que eu não quero. É tudo que eu peço. É tudo que eu espero. E esses dizeres se encaixam, de alguma forma, na boa morte de vocês? Já pensaram? Gente, não é morbidez, é realidade. Para vocês, qual que é a boa morte? E só para finalizar, mais uma vez, né, para dizer para vocês que eu já disse muitas outras vezes, come com um livrinho. Gente, eu acho que ele tem, deixa eu ver a parte aqui, essa parte. 13, ele tem 13 páginas, tá? Folhas, não é página não, ele tem 13 folhas. Ele me resgatou e respondeu uma das questões que não é que me incomodavam, mas que eu tinha essa questão em aberto. Tanto eu tinha que ela foi resgatada. E é uma delícia. É uma dádiva você poder responder questões que você tem, que ficaram aí na sua trilha. E eu agradeço aos autores
Gabriela Gulick, pela oportunidade. Espero que possa ajudar vocês de alguma forma. A mim foi uma dádiva. Se inscrevam, comentem. Nos vemos no próximo olhar.